Olá, estamos chegando aqui ao vivo. Logo vai entrar a minha colega. Oi, Roger. Que bom que você tá aí. Cadê a nossa professora? Sejam todos bem-vindos. A Miriam. Miriam vai chamando o pessoal lá no grupo para que todo mundo possa estar aqui com a gente. Que a gente, não perca esse momento, apesar de que a live vai ficar salva, então todo mundo vai ter a oportunidade de assistir, né? Então vamos aguardar a entrada da Rosi. Daqui a pouco ela chega aqui para falar um pouquinho sobre essa nossa técnica favorita, né, Roger? A apometria de ancoragem. Então nós já estamos ancorando, sintonizando, né, com uma frequência bem elevada, nos harmonizando, para que a gente não só passa, né, todo o conteúdo, todo o conhecimento, mas que também a gente possa contribuir, né, com uma frequência, uma bela energia aqui. Então logo a Rosi chega e assim que ela chegar, né, nós vamos conseguir então falar um pouquinho, nós vamos trazer um pouco sobre essa técnica da apometria e tudo sobre o curso, né, que a gente está desenvolvendo e trazendo aqui. Vamos lá, Rosi. Eu vou convidar você. Cadê você? Só um pouquinho. Me dá um oi aqui, que aí eu te chamo. Ah, tá. Já aceitei você. Só um minutinho. Tá virado. Olá, Gente, como sempre, eu sempre boto virado. Boa noite. Tudo bom? noite. Tudo ótimo. E você? Tudo Ai, que bom. tranquilo. Tu não estava aparecendo online para mim aqui. Mas a Marisa não está online. Aí entrei no Note, mas ela está online. Mas enfim, tudo certo sempre. Tudo certo. Bem, tudo ótimo. E aí, vamos ancorar um pouquinho? Já Vamos. ancorou? Eu estava dizendo aqui, né, que a gente possa também transmitir um pouco dessa energia, né, que é Sim, dessa força, de toda essa espiritualidade que a gente está sempre envolvido, né, para o nosso público. sim. Então, a gente, assim que o povo vai entrando, né, a gente vai ancorando e vamos Hum, movimentar uma energia bem forte, bem bonita, vamos, né, para a gente falar um vamos. pouco dessa técnica divina aí, que Sim, está salvando vidas. com certeza. E como é que a gente vai fazer isso? Ancorando. Ancorando. Quando a gente ancora, a gente traz para o agora, para este momento, para esta live, para todas essas pessoas que estão neste campo mórfico, traz essa energia. Então, por isso que a gente ancora antes, eu ancorei antes, a Marisa deve ter ancorado antes também de entrar, né? E agora a gente ancora juntas para todos nós usufruirmos dessa energia, tá? Olha, o André, o Roger, só tem gente fera, a Anice tá aí, tem um monte de gente boa, tu viu? Olha, o É. André, legal, tô Aham. vendo a André, tô vendo bastante gente, Juliana, e Sim, aí vai sim. chegando, né, todo o público vai chegando, eu tenho avisado nos grupos, né, os grupos aqui que faço parte, então esse pessoal vai entrando aos pouquinhos e nós vamos deixar essa live salva, né, Ah, vai ficar porque é uma live, gravado? Então tá. Vai ficar gravado, eles podem assistir depois lá no teu IGTV, né? isso, porque eu acho assim, é muito rica, né, de informações, a gente vai Sim, conseguir, né, trazer bastante coisa importante, muito conteúdo importante, e vale a pena a gente deixar, né, para todo mundo que quiser assistir a gente aí, então certo? tá. Posso Você começar a quer começar? ancorar? Vou começar, então. Vamos.
Então, eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, que focassem no coração, que é onde fica o nosso fio antacarana, que é o fio de conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Deus interno, sai como se fosse um fio do nosso coração e segue até essa nossa parte divina que a gente chama de nosso avatar, nosso eu sou, nosso Deus soberano e livre. Então, com uma inspiração e expiração, a gente vai oxigenando o cérebro, aquietando a mente, para poder sentir a energia que nós vamos invocar agora. Amado Deus, abra todos os canais de luz, limpe todas as fibras de luz, para sermos totalmente ressonantes e conectados com o código e som de luz viva. Defensores da verdade, soberania e liberdade, guardiões que servem à luz, invoco a todos a se unirem a nós agora, na mais absoluta capacidade de troca de luz, de amor e de poder infinito de Deus na ordem divina, correta e harmônica. A nossa declaração de intenção é servir a nossa fonte. Nosso corpo e ser são consagrados e dedicados aos propósitos da luz, do Deus único. Com profunda reverência por toda a vida, amado Deus, sopra os teus códigos de luz na nossa forma criada. Invoco agora toda a egrégora da apometria de ancoragem, os defensores da verdade, da soberania e da libertação. Invoco a todos a se unirem a nós agora, para que possamos receber todas as frequências de amor, de luz, de cura e de verdade. Invoco todas as hierarquias que servem ao Cristo, à luz, ao amor e à verdade. Então vamos abrindo este portal agora em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que todos nós estejamos conectados e ressonantes com este portal de amor e de luz e que todos sejam tocados por esta energia prata clara 12D. Vamos pedindo um vórtice anti-horário para ancorar esta live, ancorar todas as pessoas que estão assistindo a live agora em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sintam uma estrela de 6 pontas girando anti-horário e formando um tubo prateado, claro, de 12ª dimensão. Que assim seja, que assim é e assim será. Porque assim eu quero. Gratidão. Mudou a energia, né? Ficou sereno. Vão participando aí, galera. Vão dizendo como é que vocês estão se sentindo. Eu não sou a dona da live, é a Marisa. Mas eu sou bem metida, então eu fico me metendo. Vocês podem perguntar, vocês podem participar, né? Dando comentários, fazendo comentários, fazendo perguntas, né? Porque a ideia hoje é falar da apometria de ancoragem e da formação, né? Em apometria de ancoragem, se tornar terapeuta de ancoragem, é isso, né, Marisa? Isso, até porque, né, nós estamos aqui na nossa região trazendo esse curso, 13 Tilhas, né, a nossa região aqui, pela primeira vez vai ter essa oportunidade maravilhosa, né, da gente estar trazendo o curso de formação, na verdade, a formação, né? Formação em facilitador é o que tu fez, né? Nós estamos levando a formação em terapeuta de ancoragem. A Marisa, né, fez uma formação, a gente vai terminar agora, né, nesse final de ano, e ela vai levar a apometria de ancoragem para 13 Tilhas. Eu vou estar junto com ela, né, só para estar junto, fazer companhia. Porque é o primeiro curso, né, de ancoragem da Marisa, mas os demais ela vai levar para outras cidades também, né? Tá estreando a nossa linda formadora de terapeutas. Legal. Então tá, vamos fazer perguntas. A gente começa... Hein? Ah, não, só um pouquinho. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa que eu cliquei. Não sei o que eu fiz aqui. Ah, não, acho que agora voltou. Tá. O pessoal pode fazer pergunta, né, Rosi? Claro, claro. Eu tô aqui para isso. Eu posso responder qualquer pergunta que vocês quiserem saber aí.
Mas para começar, já tem outros, outros professores também, outros facilitadores, o André é um deles, a Anícia é um deles, o Roger é um deles, estão tudo aí prestigiando a nossa live, né? Então, assim, do que se trata, né? A apometria de ancoragem. Eu digo já com bastante convicção, bastante certeza, bastante segurança, que a apometria de ancoragem, ela não pode mais ser considerada somente uma técnica, mas uma frequência. Por que eu digo isso? Porque existe todo um campo mórfico que envolve esse trabalho, né? E a gente tem muito feedback, tu deve ter também, né, Marisa? Muito feedback de atendimentos e de cursos também. Os cursos que são formas diferentes. Quando a gente quer ser atendido com a apometria de ancoragem, quando chama a Marisa, quando chama qualquer outro terapeuta de ancoragem para ser atendido, essa pessoa é tocada por essa energia, por essa frequência, por esse campo mórfico. E a pessoa não fica igual. Ela nunca será a mesma novamente. Ela vai sempre elevar a frequência dela, vai acontecer mudanças na vida dessa pessoa, ela traz uma queixa para o trabalho e é trabalhada esta queixa principal. Geralmente são questões de saúde, ou questões financeiras, ou questões psíquicas, emocionais, de relacionamento. Geralmente é o que o pessoal traz quando busca um trabalho de apometria de ancoragem. E sempre acontecem as mudanças, né? E às vezes a pessoa, só o fato dela marcar um horário com um terapeuta de ancoragem, esse campo já passa a atuar. Quando a pessoa vai fazer um curso, a Marisa deve ter juntado um grupo, né? Feito um grupo, e aquele grupo já está na frequência, porque o curso dela vai ser agora mês que vem. Vai ser dia 10, 11, dia 12. 20 e 21. É dia 20 e 21 de novembro. 20 e 21 de novembro. Então, quando a pessoa já se matricula e já entra no grupo que ela deve ter formado já, ou pelo menos uma lista com os nomes das pessoas, ela já está em contato com a frequência da apometria de ancoragem. Já está em contato com as egrégoras que atuam nesta frequência, né? E todo o campo mórfico da apometria de ancoragem. As coisas já começam a acontecer na vida dela. Se tu pedir para eles darem depoimentos, eles já começam a falar, pois estava assim, agora está assado, tal coisa está acontecendo, isso era assim, agora está assado. Isso é o contato com essa frequência. Por isso que eu digo que a apometria de ancoragem é mais do que uma técnica. É uma frequência que toca a pessoa e altera o campo. Ela tem o poder de alterar o campo para melhor da pessoa, que dá a permissão, né, gente? Tem esse detalhezinho, a pessoa tem que estar aberta e disponível e querendo ser tocada por este campo, porque senão, né, a gente não faz magia negra, a gente desmancha magia negra, então a gente jamais vai, não é? Jamais a gente vai abrir, entrar, tocar, modificar algo que não nos foi solicitado ou algo que não foi permitido. A gente respeita a pessoa, né, que não está aberta, e dá o melhor e deixa ao encargo dela executar as mudanças na vida dela. Mas então é isso. Pode falar. Rosi, eu queria dizer para ti assim, né, que tanto as pessoas que vão para receber a técnica, né, todo o público que nos procura como terapeutas para se melhorar, para buscar alívio, para buscar curas, né, também, assim, também como os alunos que estão ingressando para se tornarem terapeutas, né? Tanto um quanto o outro, já que entra nessa frequência, eles já começam a sentir, né, a ressonância de todo esse trabalho e já começa a movimentar. Então, Sim. Assim, nós que trabalhamos, né, com a técnica diariamente, é incrível. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu quero dizer assim para vocês que dentro de todo esse tempo, essa caminhada, né, de terapeuta que eu já tenho, né, quase 20 anos que eu trabalho, eu vou dizer assim que foi a técnica que me deixou totalmente apaixonada e a que mais eu consegui aprofundar a cura e no processo de liberação dos meus pacientes, de uma maneira muito mais rápida e prática, porque a gente trabalha tudo, né?
nessa técnica, é possível liberar muita coisa, Sim. né, Rosi? Eu vejo Sim. assim que a pessoa que se permite, com poucas sessões, ela tem uma liberdade que ela volta a ser aquilo que de alma, de essência, praticamente ela é. Né? Eu, às vezes, falo para os meus pacientes, que assim, para as pessoas que me buscam, que deram muito certo quando você abre um campo e observa todos os amaranhados que ela traz, o esforço que essa pessoa fez, né? E então você olha para ela e você vê que ainda, apesar de tudo, ela conseguiu ir longe. Imagina depois de um processo terapêutico, quanto alívio que ela acessa, quanta cura. Então é divino. Eu tenho relatos aqui que daria livros para contar. E não sou eu quem conto, né? São as pessoas que estão atendidas. Pensa em escrever este livro. O Roger está perguntando ali qual é o conteúdo que se aprende no curso. É uma pergunta que fazem muito nas lives que ele faz lá, então acho que ele está sugerindo que a gente fale. Ele perguntou para ti. Para o curso que nós vamos dar? O que o teu aluno vai aprender, né, nesse curso nível 1? Tá, então nesse curso a gente ensina, habilita, né, o terapeuta, para que ele desenvolva, né, abre, né, o paciente, trabalha ele, faz os desamaranhados, que a gente ensina ele. A primeira coisa é sintonizar, né, fazer a sintonia e ancorar a energia, entrar nesse campo mórfico, né, essa energia, essa frequência, a partir dela, né, se tratar para se manter, então, sintonizado, porque a partir desse momento, né, que ela passa por esse processo do curso, ela vai ser habilitada para fazer desobsessão, né, do paciente, tirar ela de todos os amaranhados possíveis que ela se permite, né, os quais ela se permite. A gente habilita o terapeuta para ele realmente liberar, né, a pessoa, o paciente que busca, né, alinhamento de chakras, desmanche de magias, liberações em vários níveis da consciência acontecem, né? Eu não, assim, a gente até às vezes acho que vai muito além daquilo que a gente conhece, porque eu percebo que muita coisa é desamaranhada, né, a partir do processo de apometria. Então, nem sempre a gente tem total percepção de até onde que essa técnica atinge, né? Mas, enfim, um terapeuta que é habilitado para trabalhar com essa técnica, ele tem nas mãos um grande instrumento. E isso é aprendido no curso. Através, eu digo assim, que o maior objetivo desse curso é a sintonização com a frequência. Porque muitas pessoas fazem cursos de Reiki, fazem cursos ali que aprende, né? Fazer alinhamento de chakras, fazer harmonia da energia, fazer outros processos que são importantes. Mas nessa técnica, a gente, é permitido que o terapeuta vá muito mais profundo, porque a gente também libera e trata, né, as personalidades, que são fundamentais, né? Sim. A gente faz também o resgate, né, de todas as personalidades aprisionadas, os estados de consciência que ainda estão aprisionados, né, que isso interfere total na vida, né, da gente, quando que tem uma parte nossa ainda no passado presa, ou no futuro, né, ou no presente. Então a gente libera isso, permite que a pessoa seja exatamente soberana e livre, né, como a gente costuma dizer. É mais ou menos isso, não é? Sim, mais ou menos não, é isso. O grande barato de ser tão rápido o efeito de uma sessão de apometria, de ancoragem, é justamente porque a gente trabalha a consciência e a inconsciência, vamos dizer assim, da pessoa, que são essas personalidades paralelas, que são as realidades paralelas dela, que a gente foca nelas e trabalha uma por uma, né? Encaminha para tratamento, manda para as naves de cura, ou trata durante a sessão mesmo, e dissocia e remove do campo da pessoa. O que é tá perguntando ali, dúvida frequente, o que é resgate de personalidades. Então, primeiro vamos explicar o que é personalidades, né? Assim, eu estou Rosi e a Marisa está Marisa, né? Nessa realidade, neste corpo, nós temos esta personalidade que é influenciada por outras personalidades dentro do campo psíquico,
que são as nossas outras vidas. Vamos supor que eu fui Francisca, Maria, João, Pedro, e etc, etc, etc. Quando essas vidas minhas encerram de uma forma traumática, aquele campo de informação, que é aquela personalidade que a gente chama na apometria, aquele bloco de informação, fica vivo numa realidade paralela. Quando nesta encarnação agora eu entro em contato com algo semelhante ao que foi vivido naquela outra vida, eu acordo aquela personalidade e ela passa a atuar no meu presente. Às vezes a gente está muito bem, com uma vida levando sempre igual, aí um dia resolve viajar para a França. Lá na França ela olhou aquela arquitetura, olhou as praças e acordou uma vida minha que eu tinha na França. Uma personalidade. Tá, aquela personalidade, vamos supor, eu estou supondo que ela foi vítima de magia, vamos supor, tá? Que ela viveu muito infeliz, que ela foi muito triste quando ela viveu lá na França. Aí aquele estado de consciência passa a me influenciar na Roside agora. E aí, do nada, eu começo a ficar deprimida, as coisas começam a dar errado para mim, eu me separo, eu fico solitária, eu entro em depressão, tudo do nada, aspas nada, tá? Mas aconteceu depois que eu viajei para a França. Então, o que aconteceu? O meu inconsciente, quando entrou em contato com aquele lugar que eu já vivi, eu lembrei, né, ou relembrei, de uma vida que eu fui infeliz, e aquela vida passa a atuar na agora. Então, as coisas que estavam acontecendo lá, onde eu era outra pessoa, passa a me influenciar no aqui e agora. E aquela magia que eu levei lá, como ela e eu somos a mesma pessoa, passa a atuar no meu presente. Aquela depressão que eu tive lá, passa a atuar no meu aqui e agora. E aí eu passo a ficar deprimida, imagiada, etc. E aí eu faço o quê? Faço uma apometria de ancoragem, onde a Marisa, a Rosi, o Roger, o André vão abrir o campo da pessoa e vai dizer, olha, tu tem uma personalidade aqui que está, na realidade paralela, sofrendo magia. Então, tu também no aqui e agora, porque se eu for fazer qualquer coisa, eu não vou encontrar nada. Porque é nível inconsciente, é em outra realidade. Então, quando a gente trabalha com a apometria de ancoragem, a gente abre a linha de tempo e verifica que aquilo está acontecendo em outra realidade, mas está me afetando no aqui e agora. Se a pessoa for fazer qualquer outra técnica que trabalha só no presente, não vai achar, Rosi, tu não tem nada. Vai no médico que tu não tem nada. Porque não vai encontrar, não é a proposta. Como a nossa proposta é essa, é abrir presente, passado, futuro e paralela, a gente detecta e remove aquela personalidade, encaminha para tratamento, desmancha aquela magia que ela está fazendo e por milagre, tudo aquilo que eu estava sentindo desaparece com uma única sessão. Um único trabalho faz com que tudo volte, ou melhore até, né? Do que eu estava antes da sessão de apometria. Então, por isso que é tão eficiente, por isso que é tão rápido e por isso que é tão eficaz. A gente trabalha vários níveis de cura. Cura emocional, cura psíquica e cura espiritual, né? Tu quer falar alguma coisa ou posso tratar uma primeira? Hã? A gente trabalha também, Rosi, a liberação das cargas sistêmicas, né? Que se apresentam também. Também. No nível 2, né? Nível 1, você vai aprender a desmanchar magia, remover o obsessor, trabalhar as personalidades, fazer um diagnóstico radiestésico, estar em contato com a hierarquia, aprende a fazer ancoramento. O ancoramento é isso que a gente fez agora. A gente invocou as hierarquias, entrou em sintonia com eles e formatou um campo de força. Então, tranquilamente, eu posso sair na rua, eu posso me submeter a qualquer tipo de evento que eu estou protegida, né? Eu estou com um campo de proteção na minha volta. Então, isso vai me poupar das coisas que são externas, que não são minhas. Ela não vai poupar das minhas, tá, gente? As minhas curas psíquicas, emocionais, eu preciso olhar e preciso trabalhar. O espiritual não interfere nas nossas curas individuais. O trabalho ajuda a clarear, ajuda a trazer consciência para o que está inconsciente. Mas as minhas curas são as minhas curas.
Então, interferências externas espirituais, esse campo protege. Então, eu saio com o meu carro protegido, eu aprendo a proteger meu carro, eu aprendo a proteger minha casa, fazer um campo de força na minha casa. Eu estou habilitada para atender qualquer pessoa num consultório, eu não preciso de uma corrente, porque a nossa apometria de ancoragem, ela é feita só o terapeuta de ancoragem e o cliente. Tá? Então, eu estou habilitada para abrir o campo e trabalhar o campo daquela pessoa num consultório. A gente recebe a sintonização, como a Marisa já falou, que vai conectar com o nosso mentor, que é aquele de azulzinho ali, ó, que tá ali atrás. Ó, quer ver? Ó lá, ó. Irazão, né? Aquele de azul lá é o Irazon do Canastreia, que em 2009, nós estamos em 2021, em 2009 nasceu a apometria de ancoragem. Então, assim, ela não é tão novinha, não é tão velha, mas também não é tão novinha. Através deste mentor que tem como missão resgatar comandantes, resgatar pessoas que têm algo para fazer por si e pelos outros e que estão aí na dualidade achando que vieram para cá só para namorar, trabalhar, comer churrasco, passear e deu, e acabou. Então, ele vem acordar essa gente aí, né? Porque, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente acha ruim. Mas este ruim, por trás do pano, tem uma finalidade de acontecer. Por exemplo, às vezes as pessoas caem em depressão, perdem várias coisas na vida e, em função disso, elas buscam ajuda e, em função desta ajuda que elas buscam, esse olhar para se olhar, elas chegam à conclusão que estava tudo certo, que elas precisavam passar por aquilo, senão elas não teriam buscado ajuda, não teriam evoluído, não teriam descoberto que existe um monte de coisa que a gente nem conhece, que a gente pode passar a conhecer, que a gente não precisa sofrer, que a gente não precisa passar trabalho para nada, que a gente pode curtir a vida leve, sendo tranquilo, sendo fácil. Não tem que ser a ferro e fogo, não tem que ser na dureza, não tem que ser no sofrimento. Só que para isso a gente precisa sair dessa frequência. E geralmente a gente precisa da ajuda de outra pessoa para que ajude, né, que facilite a nossa saída disso. Eu acho que tem mais alguém perguntando alguma coisa aqui bem comprida. Para quem está começando a atender, uma dica para divulgar o trabalho como terapeuta de ancoragem. Bah! O que eu posso dizer? A melhor dica é o boca a boca. A melhor dica não é postar, não é pagar aquelas promoções, isso aí, botar no jornal, não funciona. O serviço, e ainda mais com um ancoramento, um trabalho espiritual, tu atende uma pessoa, aquela pessoa vai te indicar mais 2 pessoas, aquela pessoa vai ficar tão bem, aquelas 2 vão ficar tão bem que vai falar para outra pessoa, é uma corrente, pelo menos comigo foi assim. Lá, há mais de 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu acreditava que se eu colocasse um anúncio no jornal, se eu colocasse um anúncio, iria me trazer clientes, porque eu estava começando. Eu fazia isso. Pergunta quantos vinham? Nenhum. Quando eu larguei de mão, não vou mais divulgar coisa nenhuma em jornal, não vou fazer nada de promoção, eu comecei só a atender. Só atender. E aí foi uma coisa progressiva, geométrica. Cada um trazia 1 ou 2. Aí aquele falava para outro e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Então, o serviço, gente, é assim. Ó, tem um aqui que está concordando, a Sandra, né? Está concordando ali. Mas toda pessoa que vem até mim, ou que vai até a Marisa, ou que vai até a pessoa, o apômetro de coragem, é o QI. Quem indica? Aquele que faz, que recebe o trabalho e indica para outro. E assim vai progressivamente. Então, quanto mais a pessoa atende, quanto mais ela se disponibiliza, quanto mais ela abre o coração para servir. Esse é o grande segredo, tá? Talvez seja isso que ela quisesse saber lá. Eu nunca posso colocar na frente do meu trabalho, como terapeuta de ancoragem, o dinheiro. Eu tenho que colocar sempre na frente o serviço. Como vocês viram como é que a gente ancorou, né?
que é o meu propósito é servir, que eu estou aqui para servir, que a hierarquia me mande, quem eu puder tocar, quem eu puder auxiliar, quem eu tiver condições de facilitar ou auxiliar, que chegue até mim. Então eu coloquei o serviço na frente. O que vai acontecer? Eu estou mandando uma energia para o universo. Qual é a energia que vai retornar? Entende? A energia, ela sempre está em movimento e ela fica em equilíbrio. Quando eu me coloco a serviço, óbvio que o dinheiro virá. Óbvio. Nosso trabalho não é um trabalho de caridade. A gente faz caridade, mas não é o propósito do trabalho. O propósito da caridade é lá no centro espírita. O nosso trabalho é um trabalho. É um serviço que nós prestamos para o universo. Então, a gente precisa ter equilíbrio na nossa energia. A energia vai e a energia volta. Entende? Então, esse também é uma coisa que a gente tem que sempre ter em consideração. Porque se eu colocar o dinheiro na frente, ó, esquece. Não vem cliente. Porque o nosso propósito com o nosso trabalho é servir as pessoas. Ah, e se a pessoa não tiver dinheiro para pagar? Ah, paga em 2 vezes. Ou faz uma troca, ou, né? Porque é um serviço, gente. Vai no dentista e diz que tu não tem dinheiro para pagar, ou vai no psicólogo, né? Eles não vão te atender, não vão te atender porque é um trabalho, é um serviço, né? E é um serviço muito eficiente, muito eficaz. Aliás, eu acho que é um grande investimento, né, Marisa? Em nós mesmos. É em nós, né? Porque a gente se trabalha muito e eu vejo, a gente percebe que o alívio que a gente proporciona para o nosso cliente, ele chega para nós. Então, além do dinheiro, a gente recebe uma sensação muito, eu digo assim, a nossa frequência, a minha pelo menos, está sempre em alta. Porque cada pessoa que sai de dentro do meu consultório, ela sai numa outra frequência. E ela leva isso, ela vai impactar, né? Como ela se impactou, ela me impactou aqui, nós nos impactamos, ela também impacta o mundo à sua volta. Né? Então, a gente se mantém sempre numa frequência muito boa. Mas, claro que também nós temos que fazer a nossa parte, né, Rosi? Que não é assim. O terapeuta precisa muito da ancoragem, de uma boa conduta também, né? Sim. E uma postura, né? Bem adequada e alinhada. Sim, o terapeuta não cura ninguém. Eu não curo ninguém, a Marisa não cura ninguém. Nós facilitamos a cura do outro. Quem se cura verdadeiramente é a permissão que eu dou para essa energia entrar. A Marisa está habilitada, eu estou habilitada, nós nos olhamos, nós nos curamos, e aí sim a gente tem condições de levar aquela pessoa para lugares onde nós já fomos. Se eu já trabalhei o meu ego, eu posso levar a pessoa, ajudar ela a ir até o ego dela. Se eu trabalhei as minhas personalidades, eu tenho condições de auxiliar aquela pessoa a trabalhar as personalidades dela. Se eu me trabalho espiritualmente, eu também tenho condições de facilitar a cura dessa pessoa. Então, assim, nós temos um campo de cura, tá? Que toca, como tu já falou isso até, em outras palavras tu já falou. O meu campo de cura toca aquela pessoa que vai me procurar para eu atender ela. Eu utilizo a técnica, mas o meu campo tá ali atuando ela. Isso tudo faz uma baita de uma diferença. Nos cursos de apometria de ancoragem, o foco sempre é o aluno, sempre é o futuro terapeuta, porque a gente acredita que alguém só pode dar o que tem. Então, assim, a pessoa dentro do curso, ela vai olhar para a criança dela, a gente vai fazer vivências, né? Ela vai olhar para o feminino dela, ela vai olhar para o masculino, ela vai se olhar, vai olhar para a sua vida afetiva, como é que é. E vai ser tocada e vai ser trabalhada também durante o curso. O curso não passa simplesmente uma técnica e deu tchau para ti. Não. A pessoa fica a vida inteira, se ela quiser, dentro de um grupo que a gente criou de Telegram, né? Onde fica sendo tiradas dúvidas permanentemente, não tem tempo de duração, né? Ela fica quanto tempo ela quiser. Se ela quiser ficar para sempre no grupo, ela fica tirando as dúvidas, compartilhando aquilo que ela não entende ou que ela gostaria de dividir do trabalho dela, contando as coisas dela, pedindo ajuda às vezes, pedindo atendimento. Então, assim, a pessoa tem uma assistência, não é aquela coisa, te formou, deu, te vira. Não.
Ela continua sendo assessorada por mim e por todos os professores, os facilitadores que estão em formação, os que estão formados já, eles continuam auxiliando esses alunos, esses terapeutas na caminhada deles. Uhum. Rosi, aqui diz assim, alguém perguntou, ela é de Petrolina e ela gostaria de saber quem é os professores ou facilitadores ali em Petrolina. Onde é que fica Petrolina? Roger está por aí? Roger A Petrolina não é a, eu acho que é a Nice, não? Anice é Chapecó. Anice é Chapecó. Desses professores... Mas ela pode entrar no site, né? Na página. Pode entrar na página, ou pode entrar em contato no meu direct ali, que eu converso com a pessoa direitinho, e aí eu já passo para o professor que tiver curso aberto, porque às vezes ela pode fazer em outra cidade, né? Ela pode fazer... É Juazeiro, Bahia. Ah, é Bahia. Pois é. Então, Bahia... Mas os novos professores possivelmente vão para lá, não vão? Tem professora que vai para Minas, né? Minas Gerais. E Bahia também já apareceu professor interessado, mas esse ano agora, nós não vamos ter ainda na Bahia. A gente vai ter a partir do ano que vem. O que a gente tem é São Paulo, que é pertinho, e agora o mês que vem, 20 e pouco, se não me engano, tem curso em São Paulo, que é o mais perto que tem aí da Bahia. Aliás, nós temos alunos da Bahia. Teve um que fez em São Paulo, nível 2, até já fez nível 1, já fez nível 2, me lembro dele. Eu não me lembro, parece que é Carlos o nome dele. Que é da Bahia, que fez lá em São Paulo, né? Então, te convido, ou espera até o ano que vem, ou faz agora, mês que vem, fim do mês que vem, meio do mês que vem, lá em São Paulo com o Roger, tá? Mas pode me chamar no direct que eu te informo direitinho, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não, Belo Horizonte. Belo Horizonte vai ter Belo também. Horizonte, Bahia. Mas agora com os novos professores, eu acredito que vai se expandir muito no Brasil todo, por todas as partes. Nós vamos estar em 14 habilitados, né? Sim. Mais os 3. Então, são uns 18 professores, né? Sim. Então, vai se espalhar bastante. Pode acreditar que vai para qualquer canto do mundo, não é só do Brasil. Já tem umas ideias aí de outros países, tá? Então, começar a traduzir aí os polígrafos. Polígrafo, não. Aqui, lá no Rio Grande do Sul, a gente fala polígrafo, mas o pessoal entende que é... Como é que diz? Não é polígrafo, é apostila. É apostila. Apostila. Então, sempre dá essa... Apostila. Polígrafo e apostila, gente, é a mesma coisa, tá? Quem é lá do Sul sabe. Agora, quem é daqui de Santa Catarina para cima já já acredita que é apostila. Então, é isso. Aqui alguém está falando assim, Rosi, amei o curso, alguém que fez, né? Eu tive uma expansão de consciência muito grande, tudo que estava fechado em minha vida se abriu de uma forma muito incrível. Mas é isso, né, que acontece. Gente, esse tipo de feedback é algo assim que a gente escuta todo dia. E isso, não tem preço. Não tem preço ouvir isso. Saber que tu tá conectado com aquilo que tu veio fazer aqui realmente, porque se não estivesse conectado com isso, as coisas não seriam desta forma. Então, assim, as pessoas trazem todo dia, depois de atendimento, depois de curso, um monte de feedback. Ninguém passa assim, faz uma apometria agora e nunca mais lembra. Não, a pessoa sempre vai lembrar, porque muda a vida dela. E tem um slogan que os próprios alunos e próprias pessoas atendidas criaram, não foi eu que criei, que é a apometria de ancoragem salva vidas. Muitas pessoas, inclusive pessoas próximas nossas, que agora vão se formar professores, estavam numa depressão profunda muitos anos. E depois que começou a receber o trabalho, começou a receber de um terapeuta, tudo mudou. Saiu da depressão, voltou a trabalhar, começou a ter sucesso, tanto que resolveu depois passar adiante essa energia. Então a gente ouve muito disso. E isso eu não acredito que tenha preço. Isso é uma coisa assim que preenche o coração da gente, saber que tu tem
esse papel, essa contribuição para o planeta, para as pessoas, para quem está na nossa volta. Isso é fantástico, fantástico mesmo. E não é um trabalho, é uma diversão. Não sei se tu encara assim, para mim é uma diversão, não é um trabalho. Sim. A gente fica muito bem, a gente está sempre numa frequência alta de amor, né? Rosi, aqui na minha cidade, né, em Joaçaba, principalmente que eu atendo, geralmente as pessoas que chegam, elas já passaram em todas as experiências de médicos e psicólogos também, né? Não desfazendo o trabalho de ninguém, porque todos fazem a sua parte muito bem. Mas a mudança, a partir do momento que a pessoa abre, né, para receber a apometria, eu vejo assim, na terceira técnica, muitas pessoas já começam a entrar num processo de desmame, se não antes, né, dos medicamentos. Claro que sempre no acompanhamento médico, terapêutico, né, a gente jamais tira eles do tratamento convencional, né? Mas eu vejo pelas experiências que eu tenho, a pessoa já procurou muita coisa e quando que ela chega aqui, muitas vezes já é aquela pessoa que está muito, né, cansada até de buscar. E é muito lindo de ver, porque às vezes o problema, ele está exatamente nós, ou seja, a nossa especialidade que falta só, né? A pessoa já fez tudo e aquela parte que falta, né? Que é o desamaranhamento dessas personalidades, tirar ela dos vales, né? Fazer o resgate dessas partes dos vales. Eu vejo curas de doenças e profunda, grande melhora nas pessoas com câncer, né? Pessoas assim no estado já bem debilitado e muita coisa acontece, né? Inclusive cirurgias até, né? Sim, nesse campo espiritual. Sim, acontece. Eu já tive casos de câncer de mama também que foi curado. Foi curado. Estava no começo, mas foi curado. Sabe como é que eu penso essa coisa de médico, de psicólogo? Assim, ó. O médico estudou para curar teu corpo, o corpo das pessoas. Se ele está tratando e não está resolvendo, é porque não é da alçada dele, não é físico. Porque senão, porque ele é habilitado, ele teria resolvido se fosse da alçada dele. A psicóloga estudou, e o psiquiatra, para trabalhar as questões psíquicas, né? Se não está resolvendo, daqui a pouco não é psíquico, não é da alçada deles, é uma questão espiritual. Então aí a pessoa vai. Eu tive uma vez uma pessoa que ficou 10 anos numa psicóloga. 10 anos fazendo terapia, tá? Com psicólogo e também com psiquiatra, com medicamento. O que aconteceu? Aí um dia o psiquiatra deu alta para ela, não te aguento mais, vai viver agora. Mas ela tinha as mesmas queixas que ela tinha lá 10 anos atrás. Não tinha curado nada. E aí ela resolveu fazer apometria de ancoragem. Foi comigo que ela fazia naquele tempo. Ela fez 6 meses de apometria, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Ela curou completamente tudo que ela tinha 10 anos de repetição. 10 anos. Então, assim, ela estava tratando uma coisa que não era a razão, a origem do problema dela. A origem do problema dela era espiritual. Tinha que trabalhar espiritual. E o psicólogo não trata espiritual. O psiquiatra também não trata. Eles não são habilitados para isso. Eles são habilitados para outra coisa. Então, quando cai no lugar certo, aí a coisa anda, né? Então, nunca duvide. Nunca duvide de um médico. O médico é competente, sim, e pode, sim, curar o teu corpo. O que ele aprendeu na faculdade. O psiquiatra, o psicólogo também está habilitado. É ok. Se for essa a origem do teu problema, ele vai resolver. Mas se ele não resolver, porque não é. Aí vai lá para apometria de ancoragem. Vai procurar um terapeuta de ancoragem. Que daí 1, 2 sessões no máximo, o sintoma desaparece. Porque daí não era daquela alçada, é dessa alçada aqui. Então, como para nós, né, Rosi, muitas vezes a gente também tem isso em mente, em consciência, né, que também a gente percebe que tem pessoas já bem espiritualizadas, tratadas, que também não vêm para nós, não é o nosso caso, né? Eu encaminho também para outros profissionais, né, porque, na verdade, a gente também tem essa clareza de definir, né? Tem questões que também não são para nós, né? Que com certeza. Precisa. Com certeza. Claro que todo mundo precisa. Isso é ética. Né? Apometria, eu digo assim que todos precisam. Todos os seres viventes,
deveriam receber uma vez uma terapia de apometria, né? Mas é claro que aquela pessoa que se entrega profundo, né? Porque também, se ela chega com medo e resistindo, o processo também não vai muito forte, né? Mas Ele aquela não vai pessoa que vem fundo, mas ele aberta, funciona também. Ele não vai lá no fundão, como aquela pessoa aberta, mas ele também. Eu adoro pegar gente descrente. Eu adoro pegar aqueles homens que dizem: ah, eu não acredito nessas coisas, tô aqui porque minha mulher me pediu. Eu digo: ai, que ótimo, adoro ouvir isso. Porque daí eu converso com a pessoa, fico um tempinho ali explicando como é que funciona, depois boto ele na maca e taco-lhe ficha. Chamo a galera e entrego ele pra galera. Quando ele sai da maca, ele já sai meio tonto. E não vão dar o braço a torcer de falar, ele sai quietinho. Só que depois, quando eles vão, vamos ver se ele vai voltar. Não sei se vai voltar. Ele disse que estava aqui só porque a mulher mandou, mas não dá muito, o homem tá lá de novo, com outra cara, com outro jeito, com tudo diferente. Então, assim, às vezes, gente, mesmo se a pessoa não concorda ou não acredita, acontece o trabalho. Acontece o trabalho. Óbvio que aquele que está aberto, ele aproveita e usufrui muito mais daquele que não, que só estava ali porque a mulher mandou. Mas uma parte dela queria a cura, porque senão ele não teria ido ali, né? Porque ele não estaria ali. Então, tem uma parte ali remota ou inconsciente que trouxe ele até aquele momento ali do trabalho. Gente, é fantástico. É fantástico. tanto Eu é que também... tá aí, né? Hã? Tanto é que ela vem, né? Sim! Tanto sim, é que ela veio, né? senão não viria. Com certeza não viria. É maravilhosa. É exatamente, eu digo assim, para esse momento que nós estamos vivendo, né, Rosi? Porque nós estamos passando por um forte movimento, assim, que o planeta todo está passando, né? O despertar, eu digo, coletivo. Mas a gente passa pelo despertar através das dores, né? E nem sempre todo mundo consegue sair delas, né? Dos caos, dos problemas. Então, quando que ela está em meio a todo a disfunção, o desequilíbrio, o processo, né? Que no fundo é uma bênção, e que chega um terapeuta, é uma contribuição e tanto. Essa pessoa tira milhões aqui das costas, né? E é claro que o despertar ele se torna muito mais harmonioso, sem sofrimento, porque não precisa sofrer para aprender, né? Isso foi um paradigma, porque todos nós ainda sofremos. Eu acredito que não precisa acordar, né, para aquilo que nós já somos, com sofrimento. Eu acredito que pode ser de uma maneira muito leve e natural, né? Sim. Mas as resistências, né, impedem. Sim. Sim, o trabalho de apometria, de ancoragem, ele é uma ferramenta, ele é um degrauzinho na ascensão. Isso que a Marisa está falando realmente está acontecendo, o planeta está ascendendo e nós, como os habitantes do planeta, como os micróbios que habitam o corpo planetário, eu acredito que a gente é micróbio que habita o corpo da mãe Gaia, né? Então a gente está evoluindo junto por tabela. E isso é inexorável. Quer queira, quer não queira, essa expansão irá acontecer. Só que ela acontece a trancos e barrancos. Por quê? Porque a pessoa tem aquelas partes inconscientes, aquelas personalidades que a gente falou lá no começo, presas em outra realidade, presas no umbral, presa na dor, presa no sofrimento, presa no medo. Então, como que eu vou ascender ou ascensionar ou expandir a minha consciência se eu tô com uma âncora me segurando na densidade, na tristeza? Então, assim, aí entra o trabalho com a apometria de ancoragem, onde ela te remove dessa situação, ela te tira, ela corta a corda da âncora que está te amarrando na terra, no chão, na dor e no sofrimento, para te poder voar, para te poder sair daquela frequência. Então, assim, vai ascender? Vai. Mas como é que tu quer ascender? Machucado, na dor, sofrendo, caindo, levantando, ou só caindo, ou no fundo do poço, ou tu quer cortar tua corda e viajar, e seguir, e expandir? Então, essa é uma pergunta que eu convido aquelas pessoas a se fazerem, né? Que realmente não é na dor.
Existe muita manipulação também por trás dessa coisa da dor. Essa questão da dor, do sofrimento, da tristeza, do negativismo, existe toda uma consciência contrária para que permaneça todos vibrando nisso, porque isso, dor, tristeza, sofrimento, alimenta outras frequências e outras energias, né? Então a gente tem que ter a consciência do que está acontecendo com a gente, o que eu posso fazer para melhorar, para não entrar no medo, ou para sair do medo, ou para sair da dor, sair do sofrimento, da depressão, né? É bem importante. E aí entra o trabalho como ou terapeuta de ancoragem, atendendo as pessoas e auxiliando, ou recebendo de um terapeuta de ancoragem o trabalho. Porque com certeza a pessoa não será a mesma depois de receber. Né? Tá, então, para todos os terapeutas aqui da nossa região, né, todos os terapeutas que estão nos assistindo, é bem interessante porque, então, todos serão habilitados para aprofundar o trabalho, né? Tem muitos que fazem já outras técnicas, e essa é uma técnica bem ampla, completa, eu diria, né? Que bom que tu falou nisso, é bem importante, porque a apometria de ancoragem, ela casa muito bem com constelação. Temos muitos consteladores que são apômetras de ancoragem. Para quê? Porque eles trabalham com a constelação deles ancorada. Eles fazem o ancoramento antes do trabalho, eles colocam as hierarquias para trabalhar durante as realidades paralelas daquelas pessoas que estão ali abrindo o seu campo mórfico. Quando abre um campo, gente, pode vir um monte de coisa, pode vir magia, pode vir obsessor, e essa energia paralela que estava naquela ancestralidade pode interferir no campo do constelador ou daqueles que não tinham contato com aquilo. Então, quando tu faz um trabalho de constelação familiar ancorado e com as equipes ativadas da apometria de ancoragem, eles já vão removendo na realidade paralela, enquanto acontece a cura ali no campo mórfico familiar, as hierarquias estão trabalhando, retirando os obsessores, desmanchando as magias, porque o constelador também é apômetra e ele coloca já tudo isso ativado para acontecer durante o trabalho. Quando termina a constelação, tá tudo leve. Tá tudo tranquilo, ele só fecha os campos e a pessoa segue com uma outra frequência. Outro terapeuta que também casa legal com a apometria de ancoragem são os reikianos. Quando a pessoa está aplicando o reiki em alguém, pode surgir questões espirituais. Ela pode visualizar, ela pode sentir no trabalho do reiki. Só que o reiki não é para isso. O reiki tem outra função, né? Só que às vezes espontaneamente aparece o obsessor, a pessoa começa a bocejar, ali o reikiano começa a bocejar e não sabe lidar com aquilo porque não é isso o propósito do reiki. Só que se ele é apômetra de ancoragem, ele continua fazendo o reikizinho dele, ativa as conexões e encaminha os obsessores, ativa as mandalas para desmanchar as magias e assim sucessivamente. Então, a apometria de ancoragem casa com vários tipos de terapias, vários tipos, porque tem muitas terapias que são maravilhosas, mas não são para isso, para desmanchar a magia, nem remover o obsessor, nem trabalhar a personalidade. Até barras. Barras, eu posso fazer barra, passar barra com o campo do lugar onde eu trabalho ancorado. Porque eu vou abrir portal igual e pode sim surgir questões espirituais ali que a barra não ensina a lidar. É outra proposta, né? Então, casa muito bem a apometria de ancoragem com outras técnicas, cristaloterapia. E às vezes a pessoa precisa também tomar um rumo na vida dela que nem é ser terapeuta. Vamos supor, né? Ela precisa trabalhar outra coisa. E quando ela faz um trabalho de apometria de ancoragem, abre para isso. Remove aquilo que está atrapalhando e aquilo chega até ela. Gente, é fantástico. Se eu ficar falando aqui tudo que dá para fazer, eu vou ficar até amanhã de manhã e não vou falar tudo. Faço muita coisa legal. Rosi, muitas pessoas, assim, que trabalham em centros espíritas, às vezes me questionam por eu estar trabalhando sozinha, né? E o resultado é muito amplo, talvez, eu não sei se é igual, né? Mas, assim, que a gente consegue... São propostas diferentes. Eles olham
para o terapeuta de consultório com o olhar do centro espírita. O centro espírita, gente, é para os espíritos desencarnados. Ninguém procura uma casa espírita para trabalhar o vivo. O vivo vai para um consultório. Então, assim, lá no centro espírita precisa de corrente, sim. Porque está assim de espírito. Cada um leva dezenas de espíritos para lá. Então, tem que ter uma corrente. Para essa corrente, eles doutrinam, eles deixam o espírito falar. Eles ouvem o espírito. A prioridade do centro espírita, olha o nome, centro espírita. A prioridade do centro espírita são os espíritos, diferente do consultório. A prioridade do consultório é o encarnado. Então, a gente pode sim atender um encarnado, porque a maioria do que atormenta uma pessoa que vai no consultório são as próprias personalidades dele. Sim. É o psiquismo dele. 1% carrega obsessor. Às vezes, quem carrega os obsessores são as próprias personalidades paralelas, que a gente abre o campo e a personalidade paralela é que traz os obsessores. Os obsessores não são nem desta realidade aqui. Então, os espíritas, ok, eles estão corretos, mas olhando com o olhar de lá do centro espírita. Com a proposta de trabalho deles, que é uma proposta diferente da nossa. Não é melhor e não é pior. É diferente, tá? Então, Perfeito. assim, quando a gente vai olhar para a terapia de ancoragem, de consultório, tira os óculos do centro espírita e olha neutro. Será que aquilo lá funciona? Qual é o propósito daquele trabalho? É o mesmo do nosso aqui do centro espírita? Não, não é. Então, a gente não pode julgar, né, um trabalho que a gente não conhece. A proposta do trabalho, ok? Perfeito, Rosi. Essa dúvida a gente sempre encontra, né? As pessoas sempre me questionam. Sim. Por isso, né? Porque se a apometria foi uma técnica que começou dentro dos centros, né? Começou e evoluiu. É diferente. Ela surgiu quando tinha as correntes. E ainda acontece, mas é um trabalho, como você falou, diferente, né? Sim, é outra proposta. É uma proposta completamente diferente. Muitos deles dizem que o que a gente faz não é apometria, porque a apometria é para os espíritos, para os desencarnados. Mas a gente é baseado na apometria, sim, porque a gente trabalha desdobramento. Quem trabalha não é o meu corpo astral, é o meu corpo mental que faz o desdobramento até as realidades onde se encontram as personalidades, onde se encontram as magias, onde se encontram os obsessores. É uma técnica de desdobramento, ou seja, mentalmente eu abro a realidade onde ela está, onde está aquilo que eu preciso trabalhar, vou até lá junto com as equipes espirituais, porque eu não posso trabalhar sozinha, tá? Eu vou junto com a hierarquia que eu ancorei antes e faço o trabalho de desmanche, ou de encaminhamento, ou de limpeza lá naquela realidade onde se encontra o que a gente precisa desmanchar. Então, é apometria sim. Tá? É a apometria sim, mas não é a apometria inicial criada pelo Dr. Lacerda. Ela é baseada na apometria criada pelo Dr. Lacerda. E tem um outro que criou, que trabalhava com ele, que era Dr. Ivan Hervé, se não me engano. Os dois estavam envolvidos com aquele trabalho de centro espírita. Tá? E tem também centros espíritas mais ortodoxos que não aceitam a apometria. Aqueles que aceitam e que trabalham com apometria são centro espírita universalista, que trabalha com preto velho, que aceita os Exus, que aceita outras hierarquias. Aquele espiritismo mais ortodoxo, kardecista ortodoxo, eles não aceitam trabalhar com preto velho, trabalhar com Exu, eles não têm na hierarquia deles esses seres. Então eles não trabalham, eles trabalham de outra forma. E tá tudo certo. E quem precisa daquilo ali vai cair lá. Quem precisa de centro espírita, vai para o centro espírita. Quem precisa de consultório e de um terapeuta, é mais terapêutico o nosso trabalho do que espiritual, propriamente dito. Nós trabalhamos espiritual, mas o foco é o encarnado. A gente não dá trela para o obsessor. O obsessor ele tem que sair do campo do encarnado.
pro encarnado, quem faz o trabalho de doutrinar, quem faz o trabalho de encaminhar ele para a luz, são as hierarquias. Então, assim, a gente parte do pressuposto que o encarnado tem o direito de sair daquela energia, de sair daquela frequência, né? De sair daquela obsessão, de se modificar sem a interferência daquele obsessor. E o obsessor também devia ter os motivos dele para estar naquele campo ali, mas isso aí a gente vai entregar para a espiritualidade superior, para eles destrincharem lá coisas de presente, passado, futuro, questões kármicas, com o conselho kármico, com a Kuan-Yin, com o Xangô, com toda a hierarquia que é própria para esse tipo de trabalho. Não é nós quem fizemos, é a espiritualidade quem faz. Isso, é a espiritualidade. Seria uma terapia, eu diria assim, seria mais transpessoal, né? Porque Sim. tem o espiritual, né? Nós não seguimos uma religião, isso não é uma religião, e ela tem o pilar da espiritualidade, tem o pilar sistêmico, né? Traz toda a consciência, o corpo de conhecimento sistêmico, porque geralmente os terapeutas, se não estão dentro do caminho, eles buscam também o conhecimento sistêmico, é muito bom entrelaçar as duas técnicas, né? Sim. Enfim, dá para se tratar muita coisa, né? Inclusive, abrir, né? Porque, ou seja, a reprogramação, eu trabalho com a reprogramação também mental, né? Depois que eu faço, também eu trabalho com isso. Mas se a pessoa não fizer, naturalmente ela vai, né? Porque tudo aquilo que estava limitando, de algum modo, vai ser retirado. Então, a essência dela, ela tem espaço para nascer, brotar, né? Como se a sementinha, tudo aquilo que estava atrapalhando para que essa semente realmente viesse para a luz, vai ser tirado. E então colocado a água, os nutrientes, e aquilo por si só nasce, brota. Não é? Mais ou menos isso. Sim, exatamente isso. E é essa a função da Apometria de Ancoragem. É essa a função. Não é impor nada, não é obrigar, não é enfiar a garganta abaixo. É plantar a sementinha. E não precisa, por exemplo, eu vou fazer apometria de ancoragem porque eu acho que a minha missão é ser espiritualista ou é ser terapeuta. Às vezes não. Às vezes a missão da pessoa é ser, sei lá, balconista. Às vezes a missão da pessoa naquela encarnação, não é todo mundo que veio para ser espiritualista. E às vezes a pessoa está numa profissão que acha que tem que ser espiritualista para cumprir a missão dela. Não, gente, não precisa. Eu posso cumprir a minha missão. Primeiro que a minha missão é comigo mesma. A minha missão nunca é com o outro, sempre é comigo. Eu vim para evoluir. Só que, evoluindo, abriu a porta para eu também ajudar os outros a evoluírem, porque eu já evoluí. Eu vim para aprender. Se eu aprendi, eu posso ajudar o outro também a aprender. Só que tem gente que é dentista. Ele pode cumprir a missão dele, pode e deve, sendo dentista. Às vezes, dona de casa pode cumprir a missão sendo dona de casa. Tá, mas como isso? Ué, se ela se olha, se ela se trabalha, se ela está conectada com o coração, com o mestre interno dela, só isso, ela não precisa fazer nada. Só isso ela já leva essa energia para onde ela vai. Se ela vai no supermercado, ela leva essa frequência junto com ela de cura. E ela contamina as outras pessoas que estão na volta dela. Se ela vai numa reunião de família, ela leva essa frequência junto com ela também. Ela já está cumprindo a missão dela. Sendo quem ela é, sendo dona de casa, sendo balconista, sendo vendedora. Às vezes a pessoa precisa tocar a outra pessoa. Eu tenho alunos que são dentistas, advogados, psicólogos, médicos, profissionais de contadores, que são pessoas que atuam na área, como é que se diz, privada ou pública, e são apômetras de ancoragem. Por que eles fazem isso? Para eles. Porque daí no trabalho deles, eles podem auxiliar aquela pessoa com uma palavra, com um auxílio, com uma luz que ela, né, que acende ali na hora que a pessoa tem dúvida.
e eles conseguem também trabalhar a família deles, trabalhar a casa, o carro deles e eles mesmos. Então, esse trabalho não é só para quem quer ser terapeuta de ancoragem. É a pessoa que quer se abrir e quer viver de uma forma diferente e não está conseguindo. Então, ela precisa de uma frequência nova na vida dela para que as coisas começem a se abrir e surgir com entendimento, né, com clareza e com expansão de consciência. A gente costuma, eu costumo dizer que a pessoa que ela está acordada, um ser que ele realmente se torna aquilo que ele é, aquilo que ele veio para ser, uma pessoa desperta, né? Uma pessoa que já acordou daquele sono, né? Que a gente se permitiu em algum momento, né? O nosso espírito mergulhar. Então é renascer de toda a ilusão e estar acordado. Só pelo fato de estar desperto, você já contribui, já é uma contribuição, independente, né, o que faça. Sim. Sim, sim. Porque a pessoa leva isso com ela, não tem como voltar para trás. Depois que a gente chega num patamar de energia, energético, psíquico, sei lá, de expansão de consciência, não tem voltar. Dali, ou tu para ali, ou tu vai e segue. Então aquilo não tem como tu arrancar de ti. Aquela frequência faz parte do teu corpo, porque nós somos luz, gente. Acreditem ou não, nós somos feitos de fótons, de luz. Só que na densidade, a matéria é luz condensada, energia condensada. Mas nós somos fabricados de fóton, de luz. Então, depois que a gente atinge um grau de evolução, aquilo faz parte da gente. E, né, como eu já disse antes, a gente leva para onde for isso. Não tem como apagar a nossa luz, né? Essa é a diferença, né? E é disso que o planeta, disso que nesse momento, né, estamos sendo chamados, né? Essa ascensão. Isso é ascender, né? E a terapia, né, ela vem com esse propósito. Por isso que está se expandindo tanto, não é, Rosi? Por isso que ela está tendo cada vez mais força. Sim. Essa semana, eu tive um sonho, eu até vou compartilhar aqui, bem interessante. Eu acordei, quando eu acordei, eu estava falando com todo o nosso grupo de apômetras, professores, né, os aspirantes, e eu falei, gente, a força que eu senti nessa experiência não era de 3 comandantes, era de uma cidade de comandantes. É uma força indescritível. E eu falando, eu me acordei, entende? Então, eu não sei, eu devia estar numa experiência no astral, que não era um sonho, né? Sim. E eu senti aquilo. Então, assim, eu passei por vários dias e ainda estou nessa energia sentindo muita força. É assim, é um rio, algo muito natural, intenso, né? Sim. E eu vejo que por isso que está se expandindo, porque é a necessidade, né? Isso. E a nossa região, aqui a nossa cidade, vai ter a oportunidade de ter muito mais terapeutas de ancoragem, né? Dessa técnica. E o Brasil inteiro, né? Sim. Com as nossas... Com o nosso e trabalho. A ideia não é um terapeuta competir com o outro. Porque cada terapeuta tem um campo mórfico que vai atrair aquele cliente certo para ele. Aquela pessoa que gosta de trabalhar com a Marisa, que ama a energia da Marisa, que tem sintonia com a energia da Marisa, não vai querer trabalhar comigo. Porque ela tem sintonia com aquela frequência ali. A energia que ela precisa é a da Marisa, para se curar. Vamos supor que a Marisa atendeu e terminou a missão dela, da Marisa, com aquela pessoa. Aí sim, ela vai se sentir conectada com outra pessoa, outro terapeuta, que com outra contribuição, com outra energia para auxiliar ela. A gente nunca encara o outro terapeuta, o outro apômetra, como concorrente, mas sim um irmão, e a gente entende que cada um tem aquilo que precisa. Eu atraio um tipo de pessoa, a Marisa atrai outro tipo de pessoa, os outros terapeutas atraem outro tipo de pessoa. Então, não existe essa competição, o cliente é meu, o cliente não é meu. Isso não existe no nosso trabalho. Então, quanto mais gente estiver levando essa frequência para o planeta, para as cidades, para os lugares, nossa contribuição com o planeta, com o mundo, com a ascensão e com o corpo que a gente habita, corpo da Mãe Gaia, né? E com tudo isso, né, Rosi, os terapeutas, eles vão se trabalhar ao ponto que eles
preocupação e o medo, né? E quando que falta tudo isso, naturalmente as coisas fluem e acontecem. Claro que quando a gente passa por os processos, muitas vezes o nosso trabalho dá uma paradinha, mas é que nós estamos em processo. E aí é todo um processo para que a gente compreenda, né? Mas saindo do medo, né, a gente soltando os nossos medos e elevando a nossa consciência, tudo acontece, tudo flui, como é, né? Como a vida realmente é. O que impede que ela seja dessa forma são os nossos conteúdos emocionais, né, criados, né? Perfeito. Pelas Perfeito. nossas experiências. O que está dizendo assim é perfeito. Tudo que acontece comigo, eu sou responsável. Toda a vida que eu tenho, eu sou a única responsável. Ah, mas tem obsessor me atacando. Ok, mas eu também sou responsável. Eu sou corresponsável. Por que ele está me atacando? O que eu tenho de sintonia com ele? Então, a gente faz esse trabalho também de autorresponsabilidade, de auto-olhar. Por isso, é que se eu, terapeuta, não estou legal, eu estou passando por algum momento difícil na minha vida, eu preciso me olhar primeiro antes de começar a atender. Né? Porque eu tenho que ter algo para doar para aquela pessoa. E realmente as pessoas, os clientes somem por um tempo, até eu me aprumar novamente para poder fornecer energia para o meu trabalho. E isso é um olhar que todos nós damos em curso. Todos os professores, os novos e os antigos, eles estão habilitados e eles têm essa consciência de que cada um é responsável pela própria vida, por tudo que eu atraio. E o que eu não atraio também eu sou responsável. Porque eu devo ter algum bloqueio ali que não deixa aquela energia ou aquilo que eu desejo para minha vida chegar até mim. As minhas crenças, os meus traumas, as minhas dores. Então eu preciso olhar para isso, trabalhar isso e continuar, e seguir o baile, cada vez evoluindo mais, né? Tá, então, Rosi, para nós colocar aqui, o terapeuta pode se auto-aplicar a técnica, né? Pode. Entre terapeutas, a gente também se troca muito, né? Um trabalho muito grandioso que é feito depois que você faz